Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este quarto trimestre de 2012 estudando nas revistas da CPAD o tema Os 12 Profetas Menores, Advertências e Consolações para a Santificação da Igreja de Cristo. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, Jonas, a misericórdia divina. Nós temos aí como texto áureo Jonas capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Então aqui nós vemos, Deus envia Jonas para pregar aos habitantes de Nínive, porque eles estavam em pecado diante de Deus, eles eram um povo terrivelmente violentos, invadiam as nações. Nínive era a capital do reino assírio, e eles realmente mereciam o juízo de Deus sobre eles. Mas, quando ouviram a pregação de Jonas, a pregação que Deus enviou Jonas para pregar, então eles se arrependeram, tiveram um real arrependimento, uma real conversão, um real temor a Deus, e Deus então, ao invés de aplicar juízo sobre eles, Deus na verdade adiou esse juízo, porque aqueles se arrependeram e receberam a misericórdia de Deus. Mas no futuro, Nínive seria destruída. Mas aquelas pessoas que ali estavam se arrependeram, do rei até o mais simples plebeu que tinha ali, todos se arrependeram. E Deus então aceitou o arrependimento e os livrou do juízo que estava destinado a eles. Então, os filhos deles, ou alguns deles mesmos, mas no futuro, como não se converteram, não tiveram arrependimento como esses tiveram, então esses foram destruídos. Mas nessa época, esse povo que aí estava teve um real arrependimento e Deus então não os destruiu. E nós vamos ver na nossa lição que quando fala Deus se arrependeu, quer dizer aí que nós estamos usando uma figura de linguagem, colocando em Deus sentimentos que pertencem ao homem e não a Deus. Não quer dizer que Deus aí se arrepende como homem, mas quer dizer que Deus deu um juízo para eles, mas com arrependimento, Deus então não exerce esse juízo sobre eles. É como qualquer um de nós. Existe um juízo sobre o pecado. Todos nós temos que pagar pelo pecado que cometemos. Mas, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos crendo que Ele levou os nossos pecados sobre Ele, morrendo por nós na cruz. Então, o juízo que estava destinado a nós foi retirado. Então, nós poderíamos dizer assim: Deus tinha um juízo sobre mim, mas se arrependeu quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Eu me arrependi dos meus pecados, aceitei que Jesus levou os meus pecados, então Deus se arrependeu do juízo que tinha sobre mim e me livrou desse juízo. Então é uma figura de linguagem que podemos usar, mas que não é verdade. Nós não podemos crer que Deus tenha os mesmos sentimentos humanos. E nós vamos ver mais detalhadamente sobre isso na nossa lição. Vamos à nossa verdade prática. Nossa verdade prática diz: o relato de Jonas ensina-nos o quanto Deus ama e está pronto a perdoar os que se arrependem. Então, olhando para o livro de Jonas, nós chegamos à conclusão de que Deus realmente é muito misericordioso, cheio de amor, e Ele ama a todos os seres humanos, dá oportunidade a todos de se arrependerem. E o desejo dele é que todos sejam salvos. Ele enviará a qualquer povo, antes de os destruir, Deus enviará missionários, enviará uma oportunidade
para que se arrependam, para que se convertam, para que possam ser salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que ouvir a palavra de Deus, abrir o seu coração para Deus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, este será salvo com certeza. Vamos à nossa leitura bíblica, que é usada para a base da nossa lição. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos ver Jonas, capítulo 1, versículo 15, versículo 17. Vamos ver Jonas, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10. E vamos ver Jonas, capítulo 4, versículos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Glória a Deus. Então Jonas aí diz exatamente como Deus é. É piedoso, misericordioso, longânimo, benigno, e está sempre pronto a perdoar aqueles que se arrependem. Glória a Deus. Olha, Jonas é chamado aí o profeta fujão. E nós gostamos aí de uma divisão sobre o livro de Jonas, que nós temos em um livro que você está vendo aí. É interessante isso. Então Jonas é um missionário bem-sucedido que fracassou. A mensagem que ele levou teve aí um sucesso tremendo, né? Nunca houve um missionário que pregasse num dia só e ganhasse tantas almas ao mesmo tempo. Mas ele, na sua missão, ele falhou, porque ele não teve o mesmo sentimento de Deus, ou o mesmo desejo de Deus, a mesma misericórdia, o mesmo amor que Deus tinha para com aquelas almas que se converteram através da mensagem que ele entregou para eles. Ou seja, ele era um missionário, um enviado de Deus, aí um profeta de Deus, um missionário que não amava as almas. Então, ele fracassou em ter o mesmo tipo de amor que Deus tinha para com as almas que foram salvas através da sua mensagem. Então, apenas ele recebeu a mensagem de Deus e entregou a mensagem de Deus. Mas ele não captou esse amor que Deus tinha para com aquelas almas. E isso acontece muito. Existem aí milhares e milhares de crentes que ganham almas, fazem a obra de Deus, mas eles não captaram ainda esse amor de Deus para com as almas. Eles apenas seguem uma orientação de pregar o Evangelho. Eles leram que precisa pregar, que precisa ganhar alma, tem o objetivo de ganhar alma, mas eles não conseguiram ainda ter esse mesmo amor que Deus tem para com as almas. E é preciso que todo aquele que prega o Evangelho, que ganha almas, também aprenda a amar como Deus ama,
Aprenda a ter esse objetivo de ganhar almas, mas sempre com o amor de Deus como instrumento para ganhar essas almas. Então é preciso não só ganhar as almas, mas cuidar também dessas almas. A igreja precisa trabalhar mais dentro desse discipulado dessas almas, com muito amor, muito carinho, muito cuidado. Então no capítulo 1, Jonas de costas. O que Deus quer que você saiba? Sua vontade é soberana, sua misericórdia é sem medida, a sua graça é incondicional. Deus não é como nós. É interessante que muitas vezes Deus se comporta como aquele pai que vem para o filho e faz de conta assim, que é um monstro, né? Assusta a criança e a criança então corre, grita, e o pai corre mais do que a criança, passa na frente da criança, abre os braços e a criança se atira nos braços do pai e o pai abraça aquela criança com todo o amor, carinho. Então, muitas vezes nós nos assustamos, muitas vezes fugimos, muitas vezes temos até medo de Deus. Mas Deus, quando Ele nos assusta, quando Ele fala do seu juízo, então muitas vezes Deus está querendo exatamente isso. É que você volte atrás do pecado que está cometendo, que se assuste realmente com o pecado que está cometendo, que enxergue o futuro tenebroso que existe se você continuar no seu pecado. Mas na verdade, Ele está com os braços abertos, esperando o seu arrependimento, para que possa abraçá-lo com todo carinho, com todo amor e tomar você em seus braços. Glória a Deus. No capítulo 2, Jonas de joelhos. Você ora todos os dias? Você precisa ser forçado a orar? Olha, você precisa saber. O crente precisa orar, precisa de comunhão com Deus, precisa de intimidade com Deus. E a grande realidade é que, mais ou menos, aí podemos dizer hoje, que cerca de 50% dos crentes quase não oram. Quase não oram. E nós estamos falando de oração de intimidade com Deus. E se nós falarmos agora de pessoas que entram para dentro do seu quarto e se dedicam à oração, de passarem pelo menos uma hora orando, conversando com Deus, então nós teremos aí que vai passar isso aí para 10% no máximo dos crentes que fazem isso, que tem aqueles momentos de intimidade realmente com Deus, de oração. E aqui nós aprendemos no livro de Jonas que nós precisamos de maior intimidade, de passar mais tempo orando, mais tempo com Deus. E a pergunta é, você precisa ser forçado a orar? Porque Jonas, nós vamos ver que ele não orou antes, não foi conversar com Deus primeiro, ele tomou a atitude de ir para Tarsis, ele se escondeu de Deus. Em nenhum momento nós vamos ver que Jonas está orando, mas ele está fugindo de Deus, ao invés de procurar por Deus. Ele foi forçado a orar, porque quando ele está no ventre do peixe, ele sabe que vai morrer, então aí ele ora. Muita gente só lembra-se de orar quando está passando por situações muito difíceis, quando estão doentes, quando estão com problemas financeiros, quando tem algum problema familiar muito grande. Então sempre quando estão forçados então a orar, e não com um objetivo de ter uma comunhão com Deus, de conversar com Deus, de ter uma intimidade com Deus. Então nós temos que ver como está a nossa vida cristã, aprender com Jonas aí essa lição de orarmos sempre. E você pode orar em qualquer lugar, qualquer lugar. Escolha um local, escolha aí uma oportunidade, não importa o lugar que você vai orar, não importa a posição que você vai orar, não importa se é deitado, se é de joelhos, não importa. Importa que você ore, que você converse com Deus.